O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos este grande santo, Santo Antão, que foi viver no deserto e depois passou a morar num cemitério por um período de tempo para poder encontrar-se a si mesmo, né? Ele que tinha herdado uma grande herança, deu tudo para os pobres e foi viver de forma bastante simples. Isso ainda ali por volta do segundo, terceiro século. Então, realmente um santo que nos ajuda, né, a poder olhar esta simplicidade da vida. E não precisa de muita coisa. O importante é se decidir, seguir o Senhor, se colocar em oração, para escutar o Senhor. Muitas vezes temos que deixar certas coisas para poder encontrar nosso Senhor. E hoje a liturgia nos fala um pouco sobre isto, de como às vezes temos que deixar certas coisas para se colocar no seguimento a nosso Senhor. Hoje a questão principal deste evangelho, evidentemente, é sobre o sábado, né? Quem vem seguindo a liturgia todos os dias, percebeu que ontem nós também tivemos uma questão aqui com os fariseus, que era sobre a questão do jejum. Hoje é sobre esta questão do sábado. Novamente uma interpretação muito feita apenas de modo superficial sobre o mandamento, sobre a lei de Deus. Então os discípulos, aqui nós vemos como que eles estavam caminhando e começaram a arrancar essas espigas, ou seja, um trabalho, né, que estavam realizando, um esforço. Por isso, em dia de sábado, não se poderia fazer isto, como está previsto na lei, que proíbe esse tipo de ação, assim como ainda hoje os hebreus vivem isto. Assim, eles não poderiam ter esta atuação, né, esse esforço. E por isto não podiam fazer esse tipo de coisa em dia de sábado. Mas aqui os discípulos, eles não colocaram grandes problemas em realizar esta ação. Talvez, como o próprio nosso Senhor falando sobre a questão de Davi, talvez os discípulos também estavam sentindo um pouco de fome, então poderiam arrancar essas espigas, continuaram ali a sua caminhada. Nosso Senhor estava vendo o que os discípulos estavam realizando, não os corrige, porque nosso Senhor estava ensinando os discípulos justamente a poder vivenciar estas coisas mais simples da vida. Isto significa que nosso Senhor deixou eles se sentirem livres para realizar esta ação. Os fariseus, do seu modo, né, eles não gostaram disto, tinham um outro olhar diferente de nosso Senhor, um olhar
preso às questões da lei, estavam subjugados à lei. E a lei a que eles recorrem é uma lei humana, e por isto aplicada aqui de forma muito severa, muito forte. E assim se torna até um fardo bastante opressor. Então o que nosso Senhor faz neste Evangelho não é infringir a lei. Esta é uma leitura muito superficial do Evangelho. O que nosso Senhor faz é ensinar algo mais profundo sobre a lei. A lei, a norma, a regra, né? Isso tudo deve servir a pessoa humana e não o contrário. Por isto é que nosso Senhor diz que a pessoa humana deve estar acima disto, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, nesse sentido, se deve olhar com muita tranquilidade este Evangelho. É uma mudança de mentalidade. Nem sempre mudar de mentalidade é fácil. Nem sempre abandonar certos ensinamentos é algo que seja fácil de realizar. Mas os discípulos já vinham neste processo, já vinham nesta caminhada com o Senhor. E assim eles puderam se sentir livres para realizar esta ação, né? E não simplesmente se apegar àquilo que é permitido com aquilo que não é permitido. Isso está muito simplório. Por isso nosso Senhor coloca algo mais, né? Coloca uma vivência. Então, se estavam necessitados de fazer aquilo, poderiam fazer em dia de sábado. Isto choca os fariseus. Mas o que nosso Senhor coloca, e aí ele diz que isto não é uma grande novidade, porque o rei Davi já havia feito isso lá no tempo de Abiatar, porque estavam ali os 12 pães, né? Simbolizando as 12 tribos de Yahvé. Então, com isto, eles não podiam comer, era só os sacerdotes que podiam comer aqueles pães. E assim, quando Davi entra, come com seus companheiros, estavam com fome, ele diz, isto já foi realizado antes. Isso não é uma novidade, assim, no sentido de uma grande novidade. O que nosso Senhor traz é esta mesma leitura que Davi faz, né? E que Abiatar também faz, porque ele deixou que isso fosse realizado. Então, é uma nova leitura sobre a realização. E isto é que nosso Senhor trouxe, né? É este mesmo tipo de leitura feita sobre a lei. E assim, o que nosso Senhor demonstra é a superação, portanto, daquilo que às vezes escraviza a pessoa. Esta vivência, muitas vezes, de coisas pequenas que não elevam o coração da pessoa e às vezes aprisionam muito fortemente a pessoa. Então é preciso ainda hoje olharmos para dentro de nós para superar, né, esta questão do sábado. Nosso Senhor diz, Ele é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, nosso Senhor é este Senhor do sábado. Se olharmos com este olhar, né, dos hebreus sobre o sábado, vamos perceber ali que significa uma libertação, né? Fazer uma memória, ter tempo para o Senhor. Por isso não faziam determinadas ações, e ainda hoje não o fazem, para ter tempo para o Senhor, para fazer as suas orações, para ter esse contato com Deus. Isto realmente é bastante válido e muito significativo, esta libertação. Mas nosso Senhor, Ele é o Senhor do sábado. Portanto, é o Senhor também da libertação. Por isso, uma libertação sem nosso Senhor é uma libertação opressora, enquanto que nosso Senhor oferece uma libertação verdadeira, uma libertação que a pessoa vai se sentir pronta para este seguimento verdadeiro a nosso Senhor. Também, no sábado, se olharmos, né, como na Terra Santa, nós olhamos muito a questão do nosso domingo, que é o nosso dia, né, mas lá também na Terra Santa nós temos, em especial, a cidade santa de Jerusalém, nós temos ali a sexta-feira, que é o dia dos muçulmanos, o sábado, que é o dia dos hebreus, e nós com o nosso domingo. Ou seja, nós também olhamos para esta questão de santificação, de podermos ter o nosso contato com Deus. E isto precisa realmente de um tempo
é necessário um momento para isto. Então, se olharmos o sábado como esse momento de santificação, e nosso Senhor é o Senhor do sábado, é o Senhor da santidade, é o Senhor da santificação, então essa santificação sem nosso Senhor é uma santificação egoísta, é uma santificação de vaidade, né, porque está olhando apenas o exterior. Agora, se olharmos com nosso Senhor mais profundo, vamos compreender que nosso Senhor nos convida a esta verdadeira santificação, em buscar o nosso encontro pessoal com nosso Senhor. E assim, com Jesus e nele, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido para aquilo que a nossa alma deseja. E é por isso que na nossa caminhada nós buscamos realmente esse encontro pessoal com nosso Senhor. Um encontro que nos transforma. Nosso Senhor diz para superarmos essa questão do sábado, para olharmos, né, no nosso caso, o nosso domingo, no sentido de encontrarmos Deus, no sentido de termos esse tempo para Deus. Então, eu penso que hoje nós podemos pensar realmente sobre isto, e não nos colocarmos diante da lei, se vamos cumprir ou não vamos cumprir. Não é isto que nosso Senhor está dizendo. Ele está dizendo que nós, em alguns momentos, temos que superar, muitas vezes, aquilo que está escrito. E por isto, nos dá essa liberdade de fazer isso na busca da santidade. Essa é a grande diferença. Porque quando vamos fazer algo bom, algo que vai nos tornar santos, então podemos realmente fazer, né, algo ali que esteja acima, portanto, daquela regra. É importante pensarmos isto, porque nosso Senhor nos convida a esta santidade. Então, como nós estamos enfrentando ainda hoje? Como está o nosso tempo para Deus, né? Se a gente realmente olha para o nosso tempo, seja durante a semana, seja no domingo, se temos tempo para Deus, se estamos distraídos com tantas outras coisas e não estamos guardando o sábado, no nosso caso, guardando o domingo, né, para nós, o domingo santificado, né? Então, por isto é que nós guardamos o domingo, e é nesse sentido que nós usamos esse domingo para encontrar Deus, como nos ensina o santo de hoje, Santo Antão, como nos ensina o nosso querido Santo Antônio, que nos ensina justamente a ter esse contato com Deus, a realizar obras concretas, gestos concretos de caridade, de amor, imitando nosso Senhor. Então, meus queridos, o Evangelho nos convida a esta conversão, nos convida a esta mudança de mentalidade, no sentido de podermos encontrar, né, o verdadeiro sentido para a nossa vida. Então vamos hoje pensar um pouco sobre isto, fazermos um bom encontro com nosso Senhor, este Senhor que é Senhor também do sábado. Paz e bem. Paz e bem.